Bem, eu estou aqui na sala de imprensa da Assembleia Legislativa e a Herda Brasil marcou este encontro aqui com esta figura interessantíssima da nossa cultura local aqui, que é o professor Joy Passos, que é um ativista dos assuntos ligados aos negros. E nós estamos na passagem do dia 13 de maio, que marca o 1888, a data de abolição da escravatura, da Princesa Isabel, né, data que a gente sempre estuda no colégio. Mas muito pouco se sabe, praticamente só isso, né, Joy? Muito prazer tê-lo aqui com a gente, na RDA Brasil, Jornalismo Livre, neste novo formato aqui, com a Rádio Guarujá. É importante que tu participe desse projeto aqui também, estou muito feliz de te receber aqui. Marcelo, feliz estou eu nesse teu novo projeto de entrevista para a Rádio Guarujá e para a RWB, né? E te dizer o seguinte, Marcelo, que pouco se sabe sobre a escravatura no Brasil, porque a real história do negro no Brasil não se conta, né? Se vê um conteúdo didático que permeia as escolas do Brasil. Ainda eu mesmo, da época daquelas escolas de 1920, 1915, que fala tão somente do período do escravocrata, em que o negro era torturado, né? Vivia em regime de escravidão. A referência ainda é pelourinho, ainda é tronco, ainda é grilhão, ainda é sinhá e ainda é senhor, né? E enquanto não mudarem a forma de abordar esse assunto, não de deixarem de abordar, mas a forma de abordar esse assunto, teremos aí crianças brancas mal informadas, imbecilizadas, e crianças negras traumatizadas profundamente. Porque ao menino, menina negra... Por conta dessa desinformação também. Por conta dessa desinformação. Que esse trauma que é levado à criança negra, isso não é de desconhecimento do MEC. O MEC sabe disso. O MEC é dotado de psicopedagogos. Você suprimir o mérito e aplicar o demérito, você leva a pessoa à frustração, ao complexo. Ou seja, a falta de informação leva a criança branca a se achar mais e a criança negra a se achar menos. Na origem, o mesmo problema, a falta de informação e de educação. Justamente, né? A criança negra, por exemplo, ela desconhece que o negro, quanto grupo racial, foi o responsável por 80% das técnicas que deram sustentáculo à vida no planeta, como engenharia, medicina, o calendário agrícola, irrigação. E no Brasil, inclusive, os feitos do povo negro, que essa política de ação afirmativa já era para ter inserido através da Lei 11.630, mas que não insere porque não tem professor nenhum preparado para isso, por falta de treinamento e por falta de gente treinada para dar esse treinamento, né? Então, por falta de treinamento e de conhecimento também, a criança negra ela não é dotada desse perfil, desse reconhecimento, desse mérito do povo negro. Ou seja, se ela não tem o mérito, Marcelo, ela não ascende quanto cidadão. Ela só tem a referência do serviçal. Ela só tem a referência do lacaísmo. Ela não tem referência que o pai do tataravô, do bisavô, do tataravô, o antepassado dele, foi o cara introdutor da medicina, introdutor da engenharia. Foi o cara que elaborou o calendário agrícola, o cara que descobriu a revitalização do solo, né? Então, se ela tiver essa referência, ela vai querer ser um engenheiro agrônomo, um médico, ela tem que ter Agora, Joy, tu citasse aí 4 ou 5, digamos assim, temas importantes, fatos importantes referentes a negros que fizeram a história. Vamos trazer isso para fora aí. São negros brasileiros, catarinenses, mundiais. Vamos dar nomes a essa gente importante aí. Olha, por exemplo, um dos
9 cientistas mais importantes para a humanidade, chama-se Garvey, Washington Garvey, que é filho, é um negro americano, filho de escravos, que aprendeu, que desenvolveu através de uma cultura, se eu não me engano, do amendoim, que essa cultura revitalizava o solo. A revitalização do solo, com a escassez de terra que a humanidade está enfrentando daqui para frente, é de extrema importância para a sobrevivência da espécie. Esse cientista ele é vital para a humanidade. A criança negra precisa saber disso. Ele é nosso contemporâneo? Ele é nosso contemporâneo, ele é 1898, coisa assim, 1889, por aí. Ele viveu até o século passado. Viveu até o século passado. John Washington Garvey. Ele foi o nono, em toda a história da humanidade, ele figura entre os nove pessoas mais importantes para a continuidade da espécie. Agora, Joy, tu citasse aí 3 ou 4 coisas importantes e até um nome importante, mas aí eu te pergunto, a constatação é essa, sabemos muito pouco, mas há um reconhecimento, você acabou de dizer, o MEC, tem gente que sabe disso, tem pessoas gabaritadas. O MEC existe há quanto tempo, o MEC? O MEC prepara conteúdo há quanto tempo? Há 50 anos? Eu tenho o meu conteúdo de pesquisa, desde que quando eu comecei até agora, tem 43, 45 anos. Tá, então, pois aí, eu sei disso, como é que o MEC não sabe? Mas aí eu quero te perguntar o seguinte, o que é que está faltando? Onde é que a coisa não está funcionando no nível aqui da nossa cidade, das ruas, das escolas, do município? Tá. A nível de disseminação dessas fronteiras culturais que você tem que transpor, primeiro, é o cargo vocacionado. Você não pode colocar hoje como cabeça do MEC um cara que foi indicado pelo senador. O cara tem que ser um cara vocacionado para tal. Entendeu? Porque educação é uma coisa séria, é uma coisa que transforma as vidas, que transforma o país. Se você colocar lá um cara decorativo, simplesmente porque ajudou o presidente a se eleger, você não vai estar mexendo no cerne da coisa. A coisa é cultural, não é político-partidária. Entendeu? Então, enquanto o Brasil tiver cargos indicativos, eu creio que não vai transformar nem nada em termos de educação do país. Tu está me dizendo isso por quê? Porque as pessoas que estão nas pontas dos ministérios, das superintendências, é gente que não está ligada à questão mesmo da educação. É gente que não está ligada, como todos os ministérios no Brasil. Não é diferente do Ministério da Educação. Mas é um problema como todos os outros mesmo. É um problema como todos os outros, só que gera um prejuízo enorme para o Brasil. Porque você hoje vê... Gera um atraso muito grande cultural. Né? Atraso cultural e um atraso no desenvolvimento do país. Porque o que desenvolve o país é a cultura do país. Então, se você tem uma geração mal formada, desinformada, se você começar a configurar como nós estamos no 40º lugar no ranking mundial, e aqui até eu gostaria de, falando desse ranking que o Brasil se encontra aí, de 39º, 40º, isso aí é uma vergonha. Agora, só vou te dizer uma coisa. Eu sempre que ouço algum repórter, né, que não são todos, não é o seu caso, né, mas sempre que ouço algum repórter falar sobre esse ranking que o Brasil está, eles costumam dizer assim, imagine, estamos atrás de países da África. Eu gostaria de salientar aqui, até para exaltar o dia, que o povo africano ele é muito culto. Ele é o berço da humanidade. Eles vêm de uma cultura que deu vazão a todas as culturas do planeta. Eles são muito cultos. O problema deles de desenvolvimento se deu porque eles atravessaram por N problemas de colonização, de saque, de escravismo, que durou 500 anos.
Então, o problema deles é de gerenciamento. Desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento Foram colonizados. Justamente, é de desenvolvimento econômico. Exploraram. Cultos eles são demais. Talvez sejam os mais cultos do mundo. Entende? Uma civilização milenar, né? Uma civilização milenar. Tão importante quanto Então, essas que a gente diz do Oriente. Então, eu até vou ver o primeiro órgão de imprensa que eu cito isso, porque eu escuto isso em todos os níveis da imprensa. Se dizer isso. Da imprensa. Eu mesmo já disse isso, te confesso. Da imprensa, dizer, imagine, culturalmente estamos atrás do. Quando a gente quer citar algum país subdesenvolvido e que tenha muito problema de subdesenvolvimento, a gente logo pensa em algum país africano, né? Mas existem vários tipos, meu querido Marcelo, e você é uma pessoa especial para mim. Você é uma pessoa que tem uma visão que para mim é diferenciada. Então, às vezes, a gente, na profissão da gente, a gente é levado a vícios que a própria profissão, feitas, né? Justamente, viram jargões. Isso é um jargão. Imagine, estamos atrás dos países da África. Os países da África são muito cultos, são super cultos. Naqueles países da África, ninguém fala menos que 3 idiomas. Qualquer país da África. Ninguém fala menos que 3 idiomas. A comunicação... Até por conta das intervenções de colonização e tal. Você tem o país que interviu, o país que colonizou, que influenciou, eles têm essa língua e tem mais 4, 5 idiomas que eles falam entre si. Então, assim, são muito cultos e muito mais comunicativos do que a gente. Eles viajam o mundo todo. O negro africano hoje, ele viaja o mundo todo sem nenhum problema de comunicação. Então, eles são cultos. Até porque os seus antepassados viajaram muito também, né? E para fazer um parâmetro, justamente, e para fazer um parâmetro para esses que às vezes fazem comparação pejorativa com os países da África, o povo brasileiro mal fala a língua pátria. Mal fala a língua pátria. E agora, com o advento da internet, pior ainda. Então, nós temos que ver que tudo isso tem que ser absorvido também pelas cabeças da educação no Brasil, para que a criança negra e a escola como um todo, seja ela negra, branca, entende? Tenham um parâmetro de reconhecimento, porque o reconhecimento cultural que leva a desmistificar o preconceito. Porque justamente o que desmonta o preconceito, que é da qual o país aqui é vítima, é a falta de conhecimento. A partir do momento que você mostra a cultura daquele país que você formou um preconceito, você passa a estabelecer conceitos. Então, é um grande passo para isso. E o MEC deve saber disso, né? O MEC é dotado de pessoas capazes. O preconceito, seja ele qual for, ele é a porta de entrada de um conceito errado. De um conceito, mais para frente, né? Justamente, mas se você desmistificar, porque ele só forma o preconceito porque ele não te conhece. Claro. A partir do momento que a pessoa passa a conhecer aquela cultura, ela começa a formar o quê? Conceito, né? O preconceito é como se fosse um conhecimento adquirido na sombra, né? Na sombra. Na escuridão. Ouvi dizer que negro não toma banho. Isso eu dei umas olhadinhas para cá, o pessoal deve ter percebido que nós estamos na sala de imprensa aqui da Assembleia Legislativa. Eu quero até registrar isso para mostrar o drama que nós vivemos. Olha aqui, ó, no plenário, eu estou no plenário aqui, ó. Este plenário da Assembleia Legislativa, Joy, nós não temos negros, né? Apesar de estarmos numa casa que reverencia a Antonieta de Barros, né? O teatro aqui, eu levo o nome dela, mas nós não temos representantes aqui, né? Justamente, eu te digo uma coisa, os partidos de ponta até tem nome de negros, e negros para mim, não é porque somos a maioria do grupo racial do Brasil, não. É porque o negro hoje é a solução para o maior problema que o Brasil tem em relação aos nossos dias atuais, que é o desnível social. Até por ele ser oriundo desse olho do furacão. Ele tem como
conduzir e como disseminar esse problema. Hoje ele é um fortíssimo segmento para ocupar cadeira, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia. Hoje o negro, eu diria para ti, e como se diz comumente, é a bola da vez. Só que vivemos num país racista, infelizmente, e isso está institucionalizado. Tu diz isso sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida, tanto é que não se indica negro para candidato a presidente da República. Os partidos de ponta não indicam. Mas isso tem um significado, Joy? Eu te pergunto até pela experiência mundial que temos. Os Estados Unidos deixaram de ser um país racista porque elegeram um presidente negro? Eu acredito que não. Pode ser um começo, mas... Eu vou te dizer o seguinte, presta atenção. Racismo é uma modalidade, é uma coisa. Preconceito é outra. Preconceito é nefasto. O racista, ele não gosta, não é só do negro, ele não gosta do negro. O americano, por exemplo, até pouco tempo tinha problemas seríssimos com o italiano, teve problemas com o japonês, tem problemas com o russo, entende? Isso é uma coisa. Os latinos, né? Os mexicanos. Os latinos, os mexicanos, os negros. Só que tem o seguinte, só que tem um diferencial no americano. Ele tem a nobreza do reconhecimento. Quando tu é bom, cara, tu é bom. E isso nos falta? Isso nos falta porque nós temos muito mais preconceito do que racismo. É preconceito de cor contra o negro. Então tu não quer nem ouvir falar. Tu não dá nem o microfone para ele. Porque não é negro, não me basta, é negro. Mas isso não é dito, né? O que é pior. Não é dito, é velado. Mas você vê nas ações, nas atitudes. Nós somos, veja bem, não precisa ser muito inteligente para chegar a essa minha conclusão. Nós somos o grupo mais negro fora da África. Nós apregoamos uma democracia que eu não sei onde é que está, porque ao povo negro não chegou essa democracia. A democracia não chegou ao povo negro. Né? Nós apregoamos que somos democratas, que somos um país que tem visão política e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Fizemos as diretas, não. Se eu fosse tão esperto nesse campo, já teria indicado o negro para presidente da República. O certo agora do PT seria indicar um negro e uma mulher na eleição da Dilma. Ganharia de lambada e ia embora. Porque quem elegeu Lula foi o povo negro. Da primeira. Mas o negro tem essa percepção? O negro votaria num negro? Com certeza. Se Barbosa... as mulheres não votam nas mulheres. Mas os trabalhadores não votam nos sindicalistas. O negro é diferente. Uma vez quase me convenceram disso. Mas o negro, eu tenho andado por aí, o negro está ávido por um líder. O negro sentiu a necessidade. Uma época eu briguei muito, quando eu tinha o grupo Black Power, que eu sou oriundo, eu brigava muito, vocês têm que votar em nós temos que votar em nós. E eu ralei muito em cima disso. Depois eu parei de falar e comecei a mostrar para eles os problemas oriundos de não ter uma representatividade. Surtiu efeito, pelo menos naquela camada que eu conheço. E hoje, muitos deles, até mais amadurecidos, transmitem isso para os filhos. Realmente nós precisamos de alguém. Estamos precisando de alguém de ponta. Surgiu uma luz no fim do túnel, que seria Joaquim Barbosa, mas obviamente ele não tem saúde e não tem idade para isso. Né? Mas será que ele está imbuído desse simbolismo? Ele sabe o que representou para a população negra. Ele, quando se manteve no caminho reto, quando não ao quebrou, quando tentaram persuadi-lo através de falsetas, ele sabe o que representa. Ele está lá no cargo mais importante que o negro teve até hoje nesse país. E ele sabe disso, nas memórias, nas conversas, ele sabe o que está representando. Ele está representando o povo negro. Nós tivemos um baque muito grande com o episódio do Pita. Só que ele está defendendo o maior patamar de moralidade desse país, que é o Supremo Tribunal. E está em jogo toda a moralidade do povo negro também. Por isso nós estamos com ele. Hoje, para mim, eu digo sem pestanejar, que ele é o maior ídolo
do negro na América Latina nos últimos 100 anos. Mas isso precisa se consolidar de alguma forma, porque ainda não foi dada essa demonstração pública. Você não acha que está faltando isso? Ele está recebendo apoio em termos de mensagem do povo negro, de todos os grupos de segmentos estão apoiando ele justamente porque ele está sendo muito assediado. E nós estamos abastecendo ele através de e-mail, documentos, vídeos, mandando a ele mensagens para ele se manter firme no propósito. E aí você acha que a mídia não está dando a cobertura a isso? A mídia não dá vazão a isso. Por isso que eu digo para ti, quando uma mulher negra é arrastada, né, via pública, né, se faz um estardalhaço muito grande, e está certo, tem que fazer porque nós estamos morrendo como mosca nesse país, essa é a verdade, né? Tudo por conta desse maldito regime de segregação, nos remeteu às cadeias como está nos remetendo aos cemitérios, né? Então, o que é que acontece? No Brasil, exalta-se o Pelé, exalta-se o desportista, exalta-se aquele que não tem peso, que não tem como fazer mudar a percepção do negro. E, obviamente, segura-se mais o Joaquim Barbosa, que ele sabe que um homem desse, se reuniram 10 mil negros em praça pública, ele muda todo o conceito, inclusive, da política no Brasil. E quando ele falou, gostaria de ressaltar, quando ele falou que nesse país se faz política administrando o poder pelo poder, não está errado, não, ele está certo. Ele está muito certo. Tanto é que a nossa educação se encontra nesse... Que responsabilidade que a gente tem aqui com esse veículo, hein? Porque quando as grandes mídias não se dão conta disso, ou que não dão vazão a isso aí, esses veículos aqui alternativos, chamados alternativos, têm essa responsabilidade social, né? Da gente ser livre para dizer isso aqui, né? Vou te citar mais, né? Vou te citar mais um episódio que eu gostaria de, quando terminarmos essa entrevista, que não passasse em branco. Que a grande maioria desse país sabe que hoje o negro ele está na base da pirâmide de miserabilidade do país por conta dessa segregação aí. E hoje no Brasil, há uns dias atrás, há uns meses atrás, aconteceu um tipo de fato que eu não sei se passou desapercebido, ou muita gente fez que não viu, ou muita gente tentou botar panos quentes. Uma foi uma reportagem a respeito de que quem mora no morro, veiculada por uma emissora de repercussão nacional muito grande, que quem mora no morro, com esgoto a céu aberto, sujeito a tomar tiro, com assédio do traficante para os seus filhos, a falta de escola, a falta de perspectiva futura para a sua família, né? O risco do desabamento, de morrer soterrado, vivendo nessa perspectiva, é mais feliz do que quem mora no asfalto, lá na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Isso é uma mentira, pelo amor de Deus. E outra coisa, expediram há poucos dias atrás, para essas comunidades de base que têm negros, como a maioria, um mandato de busca coletivo. Olhou-se para aquela comunidade da Maré e disse: mandato de busca para essa comunidade toda. Isso é altamente ditatorial. Aliás, tu sabes que me chamou a atenção esse termo, mandado de busca coletivo. Eu posso até me enganar, mas acho que até não existe essa figura na área jurídica. Isso só foi aplicado no hitlerismo. Eu falei num determinado canal de televisão, do qual eu participo do programa, que só faltou o pastor alemão e a cerca de arame. Eu realmente ouvi isso num desses programas policiais que tem aí, este termo. Me chamou a atenção isso. Mandato de busca coletivo, quer dizer, foi para toda aquela comunidade ali. Não foi nominal, não foi para toda a comunidade. É um instrumento jurídico perverso, né? Que não existe. Não, isso é um nazismo, autoritarismo ao extremo. Bom, Joy, nós não vamos ter mais tempo, né? Porque a gente faz isso aqui em pílulas. Mas eu já quero te deixar permanentemente convidado para a gente voltar a esse tema aqui, porque isso é um assunto que não termina, né?
infelizmente é um assunto muito complexo e que a gente vai voltar aqui. Quero te agradecer a presença aqui. Ô Marcelo, eu que te agradeço, né, pela oportunidade, a RWB, né, a Rádio Guarujá, mais uma vez, né, que sempre abriu seus microfones para que a gente pudesse manifestar, de uma forma ou de outra, explicar, elucidar alguns fatos, né, da trajetória do povo negro no Brasil. Isso é muito importante, eu te agradeço muito, Marcelo. Legal. Este foi o Joy Passos, que marcou aqui para nós esta data que pouco se falou, quando se fala de forma muito en passant, né? De alguma forma aqui também a gente fez isso, né? É preciso fazer mais e mais sobre este dia 13 de maio e outras datas também, como a data que marca as lutas do quilombo, do zumbido, né? Dos quilombos por aí, e outras tantas dívidas que a gente tem com os negros no Brasil e no mundo. Foi a RW Brasil, mais uma vez, aqui numa intervenção, desta vez com o Joy Passos na Assembleia Legislativa. RW Brasil, jornalismo livre.